Olá, está começando mais um Café com Política, desta vez um programa especial. Isso porque, antes da gente iniciar nossa entrevista, eu quero comunicar a você que está nos assistindo que esse é o último Café com Política que eu, Débora Fernandes, apresento para vocês. Esse programa que foi criado com muito carinho, com muito amor e planejado para atender uma demanda da população de Itapema, que sempre quis mais programas de política e um programa que fosse, digamos assim, democrático, que recebesse a todos, sem distinção e sem preferências. Essa sempre foi a minha premissa aqui, atender a todos que nos procurassem. Então, é com muito carinho que hoje eu inicio minha última entrevista aqui no Café com Política para vocês aqui de Itapema. Meu muito obrigado por vocês terem nos acompanhado durante todo esse período. E hoje nós recebemos aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, Joel Eiroff. Seja muito bem-vindo, Joel. Obrigado, Débora. Obrigado, Lance, pela oportunidade. Como você disse, um programa democrático que ouve a todas as perspectivas políticas, né? Isso é muito importante para esse momento da democracia. Joel, então vamos começar falando sobre eleições. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos falar sobre eleições. Você foi candidato a vereador pelo PT aqui em Itapema e foi o candidato mais bem votado da história de Itapema, com 612 votos. Fala um pouquinho como é que foi essa campanha para você. Então, as eleições de 2024 foram muito importantes para o PT, para a retomada da organização do nosso partido. Então, eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que votaram não apenas na candidatura que eu representei, de um coletivo, né, que preparou essa candidatura, mas também a todos que votaram nos 10 candidatos a vereadores que nós tivemos no Partido dos Trabalhadores aqui em Itapema. Então foi uma campanha que nós planejamos, né, uma retomada do campo de esquerda na cidade. Eu digo do campo de esquerda porque na chapa de vereadores eram todos do PT, mas a coligação majoritária que apoiou o nosso candidato a prefeito, professor William, nós conseguimos aglutinar os partidos de esquerda, que foi algo inédito, né? Nós não tínhamos isso há várias eleições. Por exemplo, o PSOL, que é um partido de esquerda, nunca esteve coligado com o PT. Foi a primeira eleição em que nós conseguimos essa retomada de organização. E isso aconteceu a nível regional, né? Vocês eram uma frente ampla, né? Isso, nós vimos trabalhando esse contexto, né, da frente popular aqui na nossa região, com diversas atividades, né, no período de pré-eleição, até um pouco antes, inclusive, na perspectiva programática, né, na perspectiva daquilo. É um namoro, mas muito mais com relação ao que nós queremos para as nossas cidades, o que a gente quer para Santa Catarina, para o Brasil, e que levou nós à possibilidade de estarmos unidos num processo eleitoral, que é um momento, né? Muito maior do que isso é o período anterior e agora nessa retomada de organização dos partidos de esquerda na nossa região, que nos trouxe um resultado muito positivo. Eu fui o candidato mais bem votado da nossa chapa, com 612 votos. Muito obrigado a todos que votaram e acreditaram e que estão nos acompanhando. O nosso candidato a prefeito, professor William, nessa candidatura fez 2.188 votos. Então, em comparativo com a eleição anterior, nós tivemos um crescimento muito importante, saímos de 2,55% na eleição de 2020 para 5,79% nessa eleição de 2024, então dobramos essa capacidade eleitoral do nosso partido, mais do que dobramos numericamente, né? Foram 743 votos na candidatura do PT, no Matiolo em 2020 e foi 2.188 na candidatura apresentada em 2024. Então, isso demonstra, claro que tem influência da perspectiva nacional também, né? Nós estamos com o presidente Lula, o governo do presidente Lula se estabelecendo e retomando programas que foram paralisados anteriormente, então isso influenciou também. Porém, nós também tivemos um trabalho do partido aqui em Itapema, uma candidatura qualificada, com o professor William e a professora Luciane, então com a nossa companheira Luciane. Então isso também nos orgulha muito, poder dizer que o campo de esquerda se reorganizou e está ativo na cidade. Perfeito. Agora vamos falar ainda um pouquinho dessa campanha, dessa eleição que aconteceu no ano passado. É lógico que há uma ausência hoje, se a gente pegar partidariamente falando, na Câmara de Vereadores de Itapema, há uma ausência de um partido, de um representante de esquerda aqui na cidade. Como é que você avalia isso? Há de fato uma lacuna?
Há uma lacuna. As representações que foram eleitas, né, nós respeitamos o resultado das eleições sempre, porém, existe essa lacuna hoje na Câmara de Vereadores. Todas as representações que estão lá são de um mesmo pensamento, com pequenas divergências de interesses pontuais, mas de concepção de mundo são todos iguais. Todos os vereadores hoje são vereadores alinhados à direita. Então, isso prejudica o debate maior na cidade. Mesmo não tendo, né, não temos hoje um vereador de esquerda na Câmara, mesmo assim nós, o Partido dos Trabalhadores e também os camaradas do PSOL, da Rede, do PSB, nós iremos continuar o nosso trabalho e o tempo todo, né, estaremos nas comunidades falando a respeito das políticas públicas aqui de Itapema, né, opinando a respeito e estando presente como se mandato tivéssemos, né? Então nosso papel não é apenas no mandato, nosso papel também é de cidadão ativo na comunidade. Mas faz falta. Acredito que na próxima eleição a gente resolva essa lacuna e amplie o debate na Câmara de Vereadores com uma concepção de esquerda. Mas no âmbito geral, como é que você avalia então essa eleição de 2024 do ponto de vista como presidente do Partido dos Trabalhadores em Itapema? Eu avalio ela como muito positiva, o crescimento e organização da esquerda em Itapema, demonstrando para toda a comunidade que o Partido dos Trabalhadores, o Campo de Esquerda e os demais partidos que estiveram conosco não morreram, como em algum tempo disseram, né? Aqui em Itapema, nossa região, esquerda não tem espaço. E isso foi demonstrado que não é verdade, né? A esquerda tem que ter espaço, os partidos têm que ter espaço, das duas concepções que estão colocadas hoje na nossa sociedade, porque representam pensamentos divergentes. E a democracia se estabelece muito melhor quando a gente tem divergência, né? Quando a gente tem capacidade de dizer, olha, aquilo que você pensa, eu tenho uma outra perspectiva possível e as pessoas têm opção para poder avaliar. Então, essa manutenção e retomada da esquerda em Itapema é muito importante para toda a cidade. Joel, o mandato ele é muito importante, a gente sabe, até para que as ações, as políticas públicas possam chegar de maneira mais efetiva à população. Hoje o PT aqui em Itapema não tem um mandatário municipal, mas as relações do partido a nível estadual e federal elas são muito estreitas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa comunicação, até porque houve grandes conquistas, né, com relação, por exemplo, a emendas para o nosso hospital, com relação à construção de casas populares aqui em Itapema. Fala um pouquinho desse contexto, né, apesar de não ter um mandato, vocês conseguirem ter esse estreitamento desses laços, né, a nível estadual e federal. Sim, nós vamos nos colocar, o Partido dos Trabalhadores, a favor da cidade. O momento da divergência tem espaços específicos, né? Nós vamos claramente divergir das concepções de mundo expressadas aí por projetos de lei, por iniciativas de governos de direita. Isso é claro que nós temos divergência programática nisso, mas nós também temos a responsabilidade enquanto partido que governa o país de fazer essa mediação. Então, o Partido dos Trabalhadores está o tempo todo à disposição com os mandatos que nós temos, da deputada federal Ana Paula Lima, do deputado federal Pedro Kizai, dos nossos 4 deputados estaduais, para buscar recursos no governo estadual, no governo federal, através de emendas e apresentação de projetos. Por quê? Porque toda a população, neste momento, precisa ver políticas públicas, projetos e ações acontecendo, independente dos partidos políticos. Essa discussão tem outro espaço e tem momento eleitoral também para se aflorar, para se deixar mais claro as diferenças. E a todo tempo a gente vai fazer também o debate do que nos diferencia. Porém, isso não pode, em momento algum, impossibilitar ou prejudicar que recursos cheguem à nossa cidade. Isso já seria a minha próxima pergunta. Quando você soube que o Xepa foi, de fato, o candidato eleito, né, eleito pelo Partido Liberal, que é um partido de oposição, que faz hoje a principal oposição ao PT no Brasil, você chegou a ligar para ele? Como é que foi? Como é que é essa relação hoje sua com o prefeito Xepa? Então, nós tem algumas diferenças, né? Então, para o prefeito Alexandre Xepa, ele tem clareza da diferença. Ele é um candidato, um prefeito que foi eleito pelo PL, que é nosso
nosso antagônico, né, no âmbito nacional. Nós pensamos de forma diferente, mas na perspectiva pessoal, eu e o prefeito somos contemporâneos da mesma escola, aqui do Bento Alegre Garcia no Morretes. Respeitei o resultado, como presidente do partido, mandei mensagem parabenizando pela vitória e desejando um ótimo governo, porque isso é bom para a cidade também, mas ele tem clareza que nós vamos fazer um papel, né, de antagônico, né, um papel de oposição na perspectiva daquilo que nós apresentamos na nossa candidatura majoritária, que diverge claramente do que ele pensa, do que o grupo político dele quer para a cidade. Então isso é muito claro para nós. O PT é um partido de oposição aqui em Itapema ao governo do Alexandre Xepa. Todavia, isso não impossibilita que a gente faça o nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto partido de trazer recursos para a cidade. Porque não é um recurso que vem para o prefeito, é um recurso que vem para a população. Então nós estamos caminhando no sentido de possibilitar que Itapema, pelo Partido dos Trabalhadores, pela nossa atitude, possa ter mais recursos do governo federal. Agora, na perspectiva política, nós somos diferentes. Mas claro. Há um diálogo entre vocês, ou essa questão de buscar os recursos, ela vem por fora com essa relação estadual, ou vocês têm se aproximado para tentar garantir esse recurso via Poder Executivo? A busca de recursos é uma perspectiva institucional, né? Então é técnica, ela não é uma aproximação política. É uma aproximação técnica na perspectiva de qual trâmite... Estou aqui à disposição para ajudar a população. Exatamente. O Partido dos Trabalhadores pensa diferente, somos diferentes, mas estamos aqui para trazer recursos através dos nossos deputados e do governo do presidente Lula. O próprio presidente Lula tem demonstrado isso em todos os seus governos, né, de estar governando para todos que votaram ou não votaram, que pensam igual, que pensam diferente, para garantir que os projetos, as políticas aconteçam na vida das pessoas. E aqui não é diferente. Não se confunde, né, a perspectiva técnica da perspectiva política. Joel, agora falando sobre as chuvas que atingiram a nossa cidade, né, no último mês, a gente teve, né, um cenário bastante preocupante aqui na nossa cidade. O prefeito chegou a declarar, né, um estado de emergência para o município. Houve uma conversa, né, entre vocês para tentar garantir, né, esses recursos a nível federal para auxiliar o município? Sim. Assim que houve toda essa situação emergencial, como em qualquer outro momento que ocorra, a gente espera que não, mas da natureza, né, ou em outras situações, nós vamos estar sempre à disposição da nossa comunidade. E a deputada Ana Paula Lima, que é uma deputada aqui da nossa região, né, ela é de Blumenau, prontamente colocou à disposição o mandato para auxiliar na retomada, na recuperação da cidade, na busca de recursos junto ao governo federal. Ela que é vice-líder de governo na Câmara dos Deputados, então ela tem uma relação muito próxima com o presidente Lula, e isso facilita também o diálogo para a busca de recursos para a nossa cidade. Com certeza, isso é muito bom, isso é muito importante, né? Que haja esse diálogo e essa aproximação para que, de fato, Itapema tenha bons recursos. Eu vejo, avalio assim, Joel, que Itapema é carente de bons parlamentares que possam trazer recursos a nível federal, às vezes até uma emenda de bancada para a nossa cidade. A gente é carente de um apoio, né? Apesar da gente ter, né, algumas relações próximas com alguns parlamentares, ainda falta aquele representante, né, da cidade mesmo, filho de Itapema, que vai levantar a bandeira de Itapema, seja a nível estadual ou federal. Será que o Joel tem esse sonho? Almeja como é que está o futuro? Antes da gente entrar na pauta nacional, vamos fechar aqui a pauta municipal falando sobre o futuro do Joel na política de Itapema? Então, eu quero aproveitar também, Débora, para falar um pouquinho do que aconteceu ali na reta final da candidatura que eu representei até esse momento. No dia 24 de setembro do ano passado, então, portanto, estávamos na reta final das eleições municipais. O meu pai, que foi por mais de 60 anos fumante, vinha desenvolvendo uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E ele acabou indo para uma UTI depois, e isso me abalou ali naquele período da eleição, mas foi uma eleição construída coletivamente, então eu agradeço a todas as pessoas que acompanharam essa dificuldade pessoal, familiar que eu tive.
e que mantiveram a eleição firme ali até o dia da votação e que me acompanharam até esse momento, né? Meu pai, faz cerca de 20 dias que veio a óbito, né? Ele faleceu em decorrência dessa doença pulmonar e logo após, ao fim das eleições, eu me dediquei praticamente que exclusivamente à minha família, à recuperação do meu pai. Ele saiu da UTI, mas se tornou uma pessoa acamada e infelizmente a doença evoluiu, né, e foi a causa da morte dele. Então, também justificar a todos os eleitores, amigos, né, que eu estive ausente nesse período por conta de ter clareza para mim, né, nos meus princípios, que a minha família ali estava em primeiro lugar nesse momento. Já elaborei o luto, não é algo fácil de se fazer. É claro que vai mais tempo, né, não faz nem um mês ainda, mas já é tempo também de retomar atividades políticas, atividades sociais e as minhas atividades profissionais. Então a gente volta com esse primeiro programa, né, como um espaço para poder também dizer, olha, estive aqui o tempo todo, né, mas a gente tinha uma situação a resolver e agora eu tenho a possibilidade de retomar as atividades públicas com um momento pessoal mais confortável. Sim, com certeza. Então, aproveitar para falar a respeito disso também. E o futuro do Joel na política, eu tenho uma missão, né? Em setembro de 2023, eu assumi o mandato como presidente do partido aqui em Itapema, com companheiros, né? Com toda uma direção que tirou como diretriz participar das eleições de 2024, então eu consegui cumprir essa diretriz do partido, retomar o campo de esquerda na região. Nós conseguimos fazer isso no período com as reuniões da Frente Democrática, filiar novas pessoas, e nós estamos conseguindo fazer filiações expressivamente entre juventude, porque isso é muito importante para a manutenção da perspectiva futura de partido, conseguirmos construir um modelo democrático de gestão do partido, que também foi prejudicado nesse momento da minha dificuldade pessoal, mas que também se retoma, inclusive hoje à noite, com uma reunião do partido, para que a gente possa dar continuidade a essa perspectiva de organização. Então, o meu futuro nesse momento até julho eu estou presidente do partido aqui em Itapema. Em julho nós temos o PED, que é o processo de eleições diretas em todo o país, fazendo o debate sobre o futuro do partido, e isso influencia o futuro das pessoas, dos seus filiados. 2026 está batendo a porta já, será um ano muito importante para o país, mas também um ano importante para Itapema, porque nós vamos definir aí presidente da República, governador, deputados estaduais, federais, senadores, e nós vamos participar. Eu irei participar, né, das eleições de 2026 com algum papel que o partido a nível estadual vai definir, né, a depender de toda essa eleição interna que nós teremos este ano. Depois a gente parte a organizar até 2026. Se eu ter um papel na coordenação de campanhas aqui na região, se eu vou ter um papel como candidato, se eu vou ter um papel local, isso tudo a gente vai conversar, mas com certeza eu estarei participando de todo o processo. Olha aí, Joel, ele mostra, mas ele esconde, né? Não quis dizer exatamente como, mas vai estar envolvido então nas eleições de 2026. Joel, agora a gente passa a nossa entrevista para uma outra vertente, um outro direcionamento, né? Agora vamos falar um pouquinho a nível nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu não poderia deixar, né, a tua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre, para fazer até uma avaliação dessa gestão do governo Lula. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre a última pesquisa que saiu de avaliação do governo, que pela primeira vez o presidente Lula teve uma avaliação que foi abaixo, né? Aliás, ela foi superior, né? A quem desaprova o governo foi superior a quem aprova. Isso, historicamente, para o presidente Lula, é algo que vem como uma notícia muito negativa, porque ele não tem esse histórico no passado dele, né? Ainda mais nos outros dois governos dele, em que ele batia aí, às vezes 80%, né? 85%, 90% de aprovação da população. Eu queria que você avaliasse um pouco sobre esse resultado dessa pesquisa, se houve um impacto, como é que você avalia? Débora, pesquisa é sempre uma fotografia de um dado momento, né? Então, claro que traz para nós, né, governo, partido,
uma fotografia, um diagnóstico do que está precisando melhorar, mas não nos coloca numa situação de dizer que o governo como um todo está totalmente mal avaliado ou que esteja numa situação muito difícil, né? Mas é importante nós avaliarmos. Diante dessa pesquisa que demonstrou esse resultado diferente do que a gente tinha no histórico do presidente Lula, mas por ser o momento, a gente também tem que colocar nesse contexto de avaliação que não é o mesmo contexto político dos mandatos anteriores do presidente Lula. É um momento muito diferente, né? Na perspectiva de como a comunicação com a população se coloca depois da pandemia, depois das redes sociais. Talvez não tinha ainda uma figura antagônica, né, naquela época que fosse tão forte como hoje existe, como a figura do ex-presidente Bolsonaro. Naquela época não existia essa figura tão forte. Esse contexto de acirramento de dois lados políticos, de polarização, que não era dessa forma nos mandatos anteriores. E também, mas fundamentalmente, a perspectiva de comunicação com a população. Nós não experimentávamos uma comunicação tão rápida e que se alastrasse na comunidade de forma tão rápida como nós temos hoje grupos de WhatsApp, como nós temos Telegram e outros instrumentos que fazem com que notícias falsas, né, as fake news, sejam levadas rapidamente às pessoas. E essa perspectiva política de polarização também faz com que muitas pessoas não tomem cuidado com o olhar da fonte daquela notícia, né? Não tenham cuidado com relação à veracidade. Elas se posicionam como aquilo que eu acredito anteriormente. Se a notícia expressa o meu posicionamento político, se ela é falsa ou verdadeira, eu acredito nela. Então isso também influencia e dificulta o processo democrático nesse momento. É um grande desafio, que é a comunicação. Tanto é um grande desafio que o governo recentemente fez alteração no Ministério, né, na parte de comunicação do governo, justamente para esse novo momento que se vive. Nós temos um governo que trouxe de volta grandes programas, por exemplo, aqui em Itapema, né, para nós conectarmos nacional com local. Nunca na história de Itapema nós tivemos a contemplação da cidade com o Minha Casa Minha Vida num número tão expressivo de habitações. Nós teremos 150 unidades habitacionais, recurso do governo federal, decisão do presidente Lula, 150 casas para Itapema. Precisamos de mais, e o Partido dos Trabalhadores aqui de Itapema vai em busca de mais. Porém, nunca tinha acontecido isso. Nós temos aqui em Itapema hoje mais de 13 mil pessoas beneficiadas com farmácia popular, que é importante dizer que em setembro de 2022 o governo Bolsonaro reduziu em 60% os recursos do farmácia popular. E hoje todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que usam, que são beneficiários do programa Farmácia Popular, vão dizer, sim, realmente, hoje eu consigo ir lá, são 26 farmácias credenciadas na cidade, que a pessoa consegue acesso a medicamento gratuito. Então isso é importante. Nós temos hoje mais de 2.400 famílias beneficiadas com o Bolsa Família, na média de R$ 688. Nós temos mais de 17 mil pessoas cadastradas no CadÚnico, que esse cadastro, né, na assistência social faz com que eles possam ter acesso a uma dimensão maior de outros direitos sociais. Nós tivemos agora com o programa a retomada do PAC, né, do Programa de Aceleração de Crescimento, que traz para Itapema uma unidade de saúde nova, no valor de R$5 milhões. O programa Desenrola Brasil, que é uma decisão política do governo Lula de contribuir no processo, na mediação das dívidas que colocaram muitos brasileiros no SPC, não porque não querem pagar, mas porque a política econômica anterior dificultou em muito o acesso ao crédito e a distribuição de renda. Então, esse programa do governo federal fez com que aqui em Itapema mais de 1.500 pessoas pudessem renegociar suas dívidas. Um montante de 11 milhões de reais em dívidas foram renegociadas por pouco mais de 1 milhão. Então, dizer que é um governo mal avaliado por uma fotografia de uma pesquisa que pode ter sido feita num recorte temporal de uma fala descontextualizada do presidente Lula ou de um momento de acirramento de um debate específico lá no parlamento e que tenha saído a população através de fake news,
é uma fotografia que a gente avalia, mas que é necessário também dizer, olha, existe esse contexto e existem políticas públicas acontecendo. Muitas das notícias que vêm hoje, elas têm, e aí o cuidado da população, muito cuidado. Quando vem fake news, quando vem enxurrada de notícias assim, a estratégia está muito clara, é esconder o que de bom está acontecendo. Então fica a dica. O espaço para buscar lá na sua cidade, quanto que está vindo de repasse federal, quais as políticas públicas estão sendo desenvolvidas, quantos milhões estão circulando na economia local por decisão do governo do presidente Lula. Pesquisa lá, Comunica BR. Acessa no Comunica BR, vai ter um ícone chamado Comunica, clica nele e coloca o nome da tua cidade. Vem um relatório completo de todos os repasses de recursos federais. Então aqui em Itapema, nós tivemos mais de 100 dinheiro que circula na cidade, que aquece a nossa economia. Isso não é sempre assim, todo governo faz isso. Não. Os governos têm decisão política em mandar mais recursos, reduzir recursos, cortar programas ou ampliar programas. Então o que a gente está defendendo aqui é que a população consiga verificar no seu dia a dia o acesso a esses benefícios e também buscar acessar. Débora, nós temos uma dificuldade aqui na cidade, acho que em várias da região, que muitas pessoas que teriam direitos assegurados a acessar esses direitos, que são lá na ponta desenvolvidos pela prefeitura, porque o recurso vem e a prefeitura tem que dar acesso, de pessoas que não têm a mínima ideia de por onde começar para buscar um direito que ela tenha. Então isso também é uma dificuldade para ser superada. Olha, então, ao seu ver, Joel, essa pesquisa foi apenas um recorte de um momento, você avalia como um governo bom, então? Eu avalio como um excelente governo, né, por tudo que tem demonstrado na retomada de programas, novos programas. Então não é um governo que veio repetir 2000 e já tínhamos no passado e trazer novos programas, né, como o Desenrola Brasil, né, como o Farmácia Popular com ampliação do número de medicamentos. Né, então são programas que a gente precisa, o Pé de Meia, né, muito importante, que aqui em Itapema nós também temos juventude que está sendo beneficiada, né, que tem recursos garantidos para que depois que termine o ensino médio possa ter um recurso para iniciar ou dar continuidade, né, melhor dizendo, aos seus estudos, que é um programa muito importante para a juventude e que também agora foi ampliado, né, tem o Pé de Meia para incentivar que estudantes busquem licenciaturas. Né, nós tivemos uma dificuldade no Brasil com relação a professores. Isso é muito grave, Débora, quando uma perspectiva política, né, que isso a extrema-direita fez no país, de atacar professores, de colocar professores como inimigo da nação. E isso, infelizmente, refletiu a população achar que ser professor é ruim. É a profissão das profissões, é quem ensina todas as demais. E nós precisamos valorizar com esse ano, né, um novo piso dos professores, né, do salário dos professores. E esse programa agora, o Pé de Meia, para incentivar pessoas a iniciarem um curso de uma licenciatura. Olha só. Ô Joel, a gente está aqui com o nosso tempo também bem curto, já chegando na reta final da entrevista, mas a gente não pode deixar de falar já que você falou sobre declarações descontextualizadas, sobre a importância de saber qual a fonte daquela informação, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana passada, que com o aumento, né, aí do preço dos alimentos, né, do produto final principalmente, a gente viu o café aumentando consideravelmente, a carne, enfim, todos os produtos tiveram, né, um aumento considerável, e isso gerou uma fala um pouco polêmica. Eu vou até ler para que eu não
não erre aqui nas minhas palavras, né? Então, o presidente afirmou assim: uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar, afirmou Lula. O que é que você achou dessa declaração do presidente? Fantástica. É a economia popular. A gente faz isso. Ou alguém aqui vai no supermercado e simplesmente pega o primeiro produto que vê ou pega o mais caro. Você pode. Eu tenho liberdade, né? Eu quero pegar o mais caro porque essa qualidade de produto é o que eu busco. Mas na maioria da população, a gente que é assalariado, a gente que precisa fazer uma economia no dia a dia, eu, por exemplo, vou no supermercado, olho os produtos e verifico aquele que cabe no meu bolso. Então, o que ele expressou, e acho que foi isso que o presidente, não tenho certeza que é isso que o presidente Lula disse, é o cotidiano das famílias. A gente fazer essa mediação de mercado, que é assim que funciona também a economia popular, é assim que funciona o capitalismo, né? Os produtos que não têm saída, o produtor, o mercado acaba tendo que rever sua margem de lucro a respeito daquele produto e reduzir valor. Então, o que ele fez, acredito que é influenciar toda a população nessa organização, que é o que a população já faz, pesquisa de preço, buscar o custo-benefício melhor. Na realidade, ele falou aquilo que a gente já faz, que é buscar o melhor preço. Isso não pode haver até um desabastecimento, não um desabastecimento, mas a pessoa se levar isso realmente, levando ao pé da letra o que ele quis dizer, né? As pessoas podem escolher por não... Como assim eu não vou comprar? Como assim eu não vou escolher, né? Porque, de fato, essa regulamentação do valor, ela não acontece da noite para o dia, né? Ela acontece de uma maneira... né? Aí vai ter que esperar um tempo, né? E aí as pessoas, elas não podem muitas vezes esperar esse tempo, né? Para comprar ou não. Sim, é uma preocupação do governo do presidente Lula. Então, na semana passada, antes inclusive dessa declaração do presidente, já havia sido tido uma reunião de ministros, né? De reduzir valor da cesta básica, né? Então, na reforma tributária, por exemplo, e aí deixar claro para que todos busquem a informação correta, que a bancada da direita e da extrema-direita votou contra a isenção de taxas, de impostos na cesta básica, que é uma proposta do governo Lula, dentro da reforma tributária, de reduzir impostos de alimentos. Então, todo o esforço do governo para reduzir o valor dos alimentos está sendo feito. E quem votou contra isso foi a oposição. O PL, fundamentalmente, votou totalmente contrária a ser dito também, né? E o presidente Lula, sabendo e ciente de que existe a necessidade hoje da população da redução dos alimentos, tem feito todos os seus esforços na redução de impostos e na comunicação com a população, né, para que a população também participe ativamente desse processo de mercado, para que a gente possa conseguir reduzir o valor dos alimentos. João, agora para encerrar nossa entrevista, para a gente encerrar aqui a sua participação no Café com Política, nós tivemos eleições americanas, né, no ano passado, com a vitória do presidente Donald Trump, que popularmente, né, conhecido, está se comentando sobre o efeito Trump a nível internacional. Você acredita que... duas perguntas em uma. A primeira é, você acredita que esse efeito Trump possa influenciar nas eleições de 2026 aqui no Brasil? Inegável. Nós não podemos dizer que não tem uma influência, né? Um contexto hoje claras políticas no contexto internacional que colocam uma disputa em todos os países, e os Estados Unidos têm essa perspectiva de influenciar, assim como o Brasil. A eleição do presidente Lula aqui é importante, né, para o contexto das esquerdas na América Latina e no mundo. O posicionamento do Brasil no BRICS
é importante para esse outro contexto da economia no mundo. Então, o presidente Trump ele faz, né, a sua forma de comunicação, de política, que a gente sabe aqui no Brasil a qual lado isso interessa, a qual lado isso se conecta, que não é conosco, né? Nós não acreditamos e não apoiamos essa forma com que o presidente Trump se coloca e faz a gestão, que é divergente do que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula têm feito, mas a gente não pode deixar de dizer que nós somos forças equivalentes, né? Se os Estados Unidos têm uma potência e uma influência na política e na economia, o Brasil também tem, né? Nós influenciamos o mundo também com posicionamento quando o presidente Lula coloca o Brasil de novo nos principais fóruns de debate, coloca o posicionamento do país no mundo afora e se posiciona claramente com o BRICS, fazendo essa pressão, né, com novos países e um bloco econômico que faz com que o presidente Trump também tenha um outro cenário, também tenha que se comportar de uma outra forma, que não é da forma imperialista, né, da forma levando guerra. Possa fazer com que as economias realmente distribuam riqueza. E esses países, né, que se alinham. Então, isso vai influenciar a eleição também, né? Não só a eleição do Trump. Recentemente nós tivemos o anúncio, né? Ainda não está colocado em prática, os principais exportadores dessas duas e com essa taxação, no governo anterior ele chegou a fazer essa mesma taxação sobre alumínio e aço, mas ele tirou o Brasil do rol de países que seriam, né, taxados. Dessa vez ele inseriu. Você acredita que foi por conta de ser o presidente Lula no poder? E por conta até dessa questão de não ter uma comunicação também afável, né, entre os dois, apesar do presidente Lula ter parabenizado, né, na campanha ele fez algumas declarações de que era contra, a própria Janja também fez ali, né, não vou expressar um pouco indelicada com o presidente Trump. Também você acha que seja achar agora o Brasil? Você acha que vai acontecer isso nos próximos meses? Eu quero acreditar que não, Débora, que não seja uma retaliação por perspectiva política, né? Que seja uma estratégia da economia deles, né? De proteção da economia interna deles, assim como o Brasil também. Que também lá os próprios produtores americanos estão insatisfeitos com o governo porque eles querem também essa proteção, eles clamam por isso. Exatamente, né? Quando um novo presidente chega, ele tem toda uma demanda colocada pelos eleitores, pela população como um todo. Então, o mecanismo de taxações ele é muito mais um mecanismo econômico de proteção da sua economia interna do que uma retaliação de perspectiva política. É claro que o debate público nos faz imaginar que isso seja preponderante, que isso seja um motivo maior, né? Porque se coloca dessa forma muito forte. Porém, o que está realmente em jogo é interna de cada país, né? É isso que a gente quer acreditar, né? Sim. E torcer para que o Brasil não seja tão prejudicado, né, nos próximos anos, porque a gente sabe que essa relação com os Estados Unidos não será porque é outra econômico, né? Esse alinhamento de bloco Mercosul, de bloco dos BRICS, faz com que a gente também tenha taxas com relação ao que importa e o que exporta. O presidente Lula sempre agiu de forma muito clara, muito presente no contexto internacional, na defesa da economia brasileira, né, abrindo novos mercados. Então nós exportamos hoje muito mais para a China do que para os Estados Unidos. Então, um alinhamento ao BRICS não é um alinhamento único, não mais na perspectiva política da economia, é isso que tem preponderado na perspectiva do BRICS, por exemplo. Tá aí.
Recebemos aqui Joel Iroff, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Itapema. Falamos sobre política municipal, eleições, futuro do Joel na política. Falamos também do contexto nacional. O presidente Lula também com a relação com os Estados Unidos. Hoje foi um programa completo, né, Joel? Completo. Muito obrigado pela oportunidade. E o Partido dos Trabalhadores está 45 anos de partido, fizemos ontem. Isso é muito importante para nós. Não é todo dia que um partido faz 45 anos. Então nós temos hoje um outro momento, né? Alinhado com o povo, mas com olho no futuro. Muito obrigada, Joel, pela sua participação. Obrigado. E você que nos acompanha, continue muito bem informado, acessando os nossos sites www.lanceitapema.com.br e também lanceportobelo.com.br. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua companhia aqui no Café com Política. Eu me despeço e a gente se encontra aí, quem sabe, no futuro. Um abraço. Tchau, tchau.